uma autoridade militar canadense e, ao mesmo tempo, um serial killer com fetiches bem estranhos. Conheça a história do assassino da lingerie. Deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Eu sou o Boco e você é sempre bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Russell Williams comandou de julho de 2009 a fevereiro de 2010 a base aérea de Trenton, a mais importante do Canadá, como um excelente profissional acima de qualquer suspeita, quando na verdade era um assassino em série. Nascido em Browns Grove, na Inglaterra, em 7 de março de 1963, mudou-se para Ontário, no Canadá, ainda na infância, com seus pais, Christine Noney e o metalúrgico Cedric Dave Williams, que passou a trabalhar no principal laboratório de pesquisa nuclear do país. Estudante de Economia e Ciências Políticas pela Universidade de Toronto, graduou-se como bacharel em Artes em 1986. Foi um excelente e respeitável acadêmico e casou-se em 1991 com Mary Elizabeth Harriman. Em 2006, Russell é promovido e o casal se muda para o subúrbio de Ottawa no mês de julho. Na Força Aérea Canadense, ele era considerado um piloto de elite e uma estrela entre os militares. Transportou a Rainha Elizabeth II, o primeiro-ministro do Canadá, e diversas celebridades pelos céus do país. Seria um perfeito filho, esposo e profissional, se não fosse por uma falha de caráter ainda não explicada. Após sua promoção profissional, ele mudou-se para sua casa de verão, que ficava mais próximo de seu local de trabalho, mesmo podendo ficar no alojamento da base aérea. Sua esposa continuou na primeira casa por conta de seu trabalho, mas ia visitá-lo nos finais de semana e nas férias. Foi aí que o criminoso começou a botar as garras para fora. Em 2007, sob a luz do dia, continuava sendo o bom moço e profissional exemplar. Mas era durante a noite que seu lado obscuro se mostrava sorrateiramente e sem deixar rastros. A vizinhança de Tweed mal sabia o que estava por vir. Russell começou a arrombar casas para roubar objetos peculiares. As primeiras vítimas eram de uma família que vivia a poucos metros da casa de campo onde ele havia se estabelecido. Russell e sua esposa já tinham inclusive confraternizado em pescarias e jantares com esta família. Ele certificava-se de quando as casas por perto ficariam vazias, arrombava a fechadura da porta, abria as gavetas de roupas íntimas femininas e ainda vestia-se com elas. Mas parecia não ser o suficiente para ele. Então, ele fazia autorretratos e guardava em pastas secretas em seu computador fotos bizarras, de frente, de perfil, de costas e também se masturbando. Fotografava as peças organizadas de modo sistemático em cima da cama das vítimas. Depois de realizar as suas fantasias, ele roubava algumas peças e levava para sua casa, onde as mantinha escondidas em sacolas na lavanderia. Teria arrombado aproximadamente 80 casas e sua fome pelo crime só crescia. O fato de conseguir invadir a casa de alguém sem ser descoberto parecia deixá-lo cada vez mais fascinado por isso. Pouco tempo depois, invadiu pelo menos uma casa em que a vítima estava no local enquanto tomava banho, sem saber que tinha companhia. Nesse momento, ele também roubou suas roupas íntimas e voltou para casa ansioso pela próxima vítima. As experiências começavam a atingir um outro nível. Suas presas favoritas eram mulheres entre o final da adolescência até os 30 anos de idade. De acordo com seu depoimento, chegou o momento em que ele precisava de mais emoção
e, em setembro de 2009, invadiu a casa de uma jovem que tinha se tornado mãe há poucos meses. Ele entrou na casa todo vestido de preto e encapuzado, enquanto a jovem de 21 anos dormia em seu quarto. Depois de observá-la dormir por alguns instantes, lhe acordou com um golpe na cabeça. A moça ainda tentou se defender, mas ele ainda lhe deu mais golpes e a controlou. Decidido a dar um passo adiante no mundo do crime, ele amarrou seus punhos com uma corda, tapou sua boca com fita adesiva, cobriu seu rosto com uma fronha e disse que se ela colaborasse, nada de mal lhe aconteceria. Williams não a estuprou, mas fez fotos insinuantes da mulher amordaçada e ainda a violentou usando a câmera fotográfica. Enquanto tudo isso acontecia, o bebê da jovem dormia no quarto ao lado. Antes de ir embora, Russell ainda pegou uma lingerie da vítima e levou também um cobertor do bebê. A mulher prestou queixa para a polícia, mas a situação era tão bizarra que não se podia ligar o crime a ninguém naquele momento. Mas em menos de 2 semanas, o criminoso atacaria novamente, desta vez em outra residência próxima dali. Em 30 de setembro, ele entrou em uma casa que havia arrombado anteriormente para roubar roupas íntimas. Na segunda visita, a casa não estava vazia e uma mulher de 46 anos, que morava sozinha, estava dormindo no sofá da sala. Na ocasião, ele enganou a mulher dizendo que estava acompanhado por uma equipe de assaltantes, mas sua missão era controlá-la. Enquanto isso, ele bateu nela com uma lanterna, a mesma que usava em outras invasões. Depois disso, acariciou seus seios e arrancou sua roupa usando uma faca para cortá-las. Ele a fotografou vestida e despida. Ao terminar de fazer o que queria, voltou para casa tranquilamente. Em novembro de 2009, a próxima vítima já havia sido escolhida. Era Mary France Comeau, uma comissária de bordo que cruzava os corredores da base aérea de Trenton. Ele aproveitou o seu acesso livre às informações confidenciais dos funcionários da Força Aérea para investigar a vida da moça. Descobriu seu endereço e horários de voo e invadiu sua casa. De acordo com o depoimento prestado à polícia, Williams descobriu que a jovem não morava com mais ninguém e tinha apenas 2 gatos. Enquanto investigava a casa da colega de trabalho, ainda tirou algumas fotos usando suas lingeries e foi embora. 8 dias depois ele voltou. Manteve-se escondido no porão por meia hora e a atacou quando ela desceu até lá procurando um de seus gatos. Ela ainda lutou fortemente contra ele, mas acabou sendo dominada, pois ele era bem maior e mais forte que ela. Williams também lhe golpeou com uma lanterna, amarrou os punhos, passou fita adesiva em sua boca, fotografou e depois a arrastou para o quarto. Lá, ele a estuprou repetidas vezes e gravou tudo em um vídeo. Mary France lhe implorou para que ele fosse embora e não a matasse. Ele mandou que ela calasse a boca e colocou fita adesiva também sobre seu nariz, fazendo com que a moça agonizasse até a morte. Depois ele certificou-se de deixar tudo limpo e viajou para Ottawa. 3 dias depois de volta à cidade, ele retornou à casa de Comeau. Pegou o corpo e desovou em um local afastado. Após matar a comissária de bordo, Williams não voltou a atacar por aproximadamente 2 meses. Mas no dia 27 de janeiro de 2010, ele volta à ativa. Russell Williams passou pela casa de Jessica Lloyd, de 27 anos, em Belleville, enquanto ela trabalhava. Na noite seguinte, ele retornou e, como já parecia ser um hábito, acordou a vítima com um golpe. Lhe bateu por um tempo, amarrou-a, tapou-lhe a boca e os olhos com fita adesiva e preparou a câmera para filmar. Ele a estuprou por horas, parando algumas vezes para fotografar. 20 horas depois, ele disse que a deixaria ir, mas ao chegar na garagem, ele lhe bateu fortemente com a lanterna, o que lhe afundou o crânio. Com a jovem já no chão, ele a estrangulou até a morte. Williams envolveu o corpo num cobertor e deixou na garagem. Era uma sexta-feira, e logo depois ele foi até a base, de onde voaria no dia seguinte para passar o fim de semana com a esposa na casa de Ottawa.
Na terça-feira, à meia-noite após retornar da viagem, pegou o corpo e deixou-o numa área afastada nas redondezas do bairro onde morava. A jovem e sua família eram conhecidas pelas pessoas do bairro e logo seu desaparecimento foi notado. A polícia começou as investigações e a principal evidência eram as marcas de pneus e botas que ficaram próximos à casa de Lloyd. Em 4 de fevereiro, foi montada uma barreira policial na estrada que liga Belleville a Tweed. Russell também foi barrado. Sem fazer alardes, a polícia comparou as marcas dos pneus encontradas próximo à casa da vítima com as impressões das rodas do carro dele. Anotaram sua placa e o deixaram seguir. Depois disso, Williams foi intimado a ser interrogado no dia 7 de fevereiro. Inicialmente, o comandante da base aérea de Trenton é todo confiança em seu depoimento, mas após saber da confirmação das marcas de suas botas e dos pneus de seu carro próximos à cena do crime, além do fato de que a polícia já estava investigando sua casa em Ottawa e sua esposa já sabia do que estava acontecendo, ele confessa. Conta onde deixou o corpo de Jessica e como atuou em todos os outros crimes. Com toda a tranquilidade, ele conta os detalhes de cada ataque, das invasões e diz aonde estavam guardados os cartões de memória com as fotos. Ao ser interrogado sobre o porquê dessas coisas acontecerem, ele responde dizendo simplesmente: "Eu não sei." Em setembro de 2010, Russell Williams se declarou culpado por todas as acusações e recebeu 2 sentenças de prisão perpétua. Atualmente, está cumprindo pena em Port Carrier, Quebec. De acordo com psicólogos forenses, apesar de toda a perversão e crueldade, Williams não era um psicopata. Ele era capaz de controlar seus impulsos para não ser detectado, apesar dos desvios sexuais e falta de empatia. Os psicopatas não têm esse autocontrole e por isso não são tão difíceis de ser descobertos pela polícia. Deixe o seu comentário aqui embaixo. Um grande abraço. Até o próximo vídeo.